Você sabia que no final de dezembro até, até os meados de fevereiro, combinado com a Páscoa, que comemoramos aqui, é de origem pagã? Vamos, vamos em parte. A, Dia 31 de dezembro é comemorada a festa ao deus Janus, né? É o deus de duas faces e em algumas culturas três faces, que é facilmente é, ser corrompido com uma trindade, como é pregada desde a época que colocaram paganismo dentro do cristianismo, né? Desvertendo, desvirtuando e corrompendo muita da doutrina original. Então, o que acontece? Indo mais para adiante, começa o que nós fazemos essas festas aqui no Brasil e em algumas partes do mundo, que é carnaval, que é resquício da Saturnália entre os gregos e romanos, em homenagem ao deus Saturno, certo? Que é o deus da orgia, e por aí vocês vai. Tá ligado com Baco, tá ligado com Dionísio, né? É a liberdade, a libertinagem total. E depois disso, tinha a purificação dos 40 dias, que isso era um ritual romano, né? Para eles se purificarem. E entraria o mês de março. O mês de março era o mês da primavera no hemisfério norte, em que os reis, reis e alguns impérios faziam guerras, promoviam guerras. Por isso que está aí o nome de março. Março é homenagem ao deus Marte, ou Ares dos gregos. Marte dos romanos e Ares dos gregos. Como entramos na era do cristianismo, eles incumbiram a Páscoa junto. Só que nessa questão da Páscoa, que é uma tradição judaica, devemos lembrar disso, né? Que é o Pessah. O Pessah era a celebração, o memorial de como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, libertou seus descendentes do Egito. E, ao contrário de que a gente comemora aqui a Páscoa com ovo de Páscoa, é, não tem nada a ver com a Páscoa nos que seria. É, que vocês verem a Santa Mesa de Santa Ceia, que não tem nada a ver com o contexto judaico, porque nem tinha não existia nem aquela mesa comprida com cadeiras, que a cultura judaica não tinha nem cadeiras. Eles eram se acomodados, debruçados e faziam sua refeição. E eram ervas amargas, pão sem fermento e um cordeiro. Fato, ok? E então, por que que colocaram um coelhinho da Páscoa? Em homenagem à deusa Íster, é, que, que era uma deusa que, segundo a mitologia nórdica e mitologia eslava, né? Ela fazia o quê? Conta-se a história que era uma deusa da primavera, né? Que ela tinha sua força dentro da primavera, a deusa da fertilidade. Era uma versão da deusa Sera e da deusa Estar, né? Em que os animais davam suas crias, as plantas floresciam. Então, o que acontecia? Ela, para mostrar para suas crianças que é o poder dela, ela transformou uma ave numa lebre, num coelho. Só que esse coelho, essa ave ficou triste porque mudou a natureza dela. Então, as crianças imploraram para que transformasse a lebre de volta numa ave. Só que ela disse assim: meu poder está se acabando porque está passando a primavera. Mas na volta da primavera eu retornarei com o meu auge do meu poder e transformarei essa lebre numa ave novamente. Passaram-se todos os ciclos e na volta da outra primavera, ela conseguiu estar no auge do seu poder. Acabou o inverno, acabou o inverno, a, a primavera veio, né? E ela transformou essa lebre na ave de novo. A ave, pela homenagem à sua gratidão, começou a oferecer ovos coloridos para as crianças
de Easter. Aí que tá a origem do mito de ter ovo de Páscoa, de ovo da Páscoa, com coelhinho, essas coisas. Que virou, mais tarde virou merchandising. Então foi assim que aconteceu. Eles incluíram essa lenda da deusa Easter, né? Que é a deusa do leste europeu, né? Que era comum entre os eslavos, os germânicos, né? Depois passou para os romanos. Então virou um ato comercial, assim como o Papai Noel no Natal, sabe? Daí isso é uma outra história que depois aí nós contamos. Então, foi assim que a Páscoa foi inserida de um rito pagão, virou comércio e está na cultura da ocidental até hoje. E é, tanto é que na língua inglesa existe Passover, né? É o termo usado por igrejas protestantes, né? Igreja católica da região lá. E a Easter é a linguagem comum. Todo mundo conhece que por causa dos ovos de Páscoa ou de chocolate. É assim que é assim que surgiu esse rito de paganismo dentro da dentro do mundo ocidental. Então, esses três primeiros meses na nossa cultura foi inserido pela igreja católica da época, né? E virou costume, desvirtuando totalmente a tradição judaica, que é a Páscoa original, né? E, e por sequência, os primeiros cristãos, que eram judeus, não praticavam isso, né? E isso aí foi passado pelo tempo, passando por toda a cultura grega e romana, e com o sincretismo, que é uma coisa muito perigosa, lá por volta do ano 400, estamos no que é hoje. Só para título de conhecimento, né? Que nem tudo é o que, nem tudo que se prega, nem tudo que nós aprendemos é uma coisa que é bíblica e que é a palavra de Deus. Infelizmente, todo esse contexto é pagão e nós vivemos muito nisso hoje. E é só para refletir.